Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe que esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. Fiscalizadora que veio hoje é a vereadora Lorene, do PPS. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Tânia, obrigada. Oi, todo mundo da TV Câmara. Pois é, o que a gente está falando para todos os vereadores, que esse é nosso último encontro aqui em 2018, então a gente tem que correr, que tem muita pauta para ser falada e também, claro, a gente quer deixar aí uma mensagenzinha de Natal, já se prepara, já vai pensando no que falar. O primeiro assunto de hoje é a audiência dos conselhos municipais. Aconteceu aí, foi recente, né, vereadora? E muita gente participou. E qual foi o saldo final? Na verdade, qual foi a ideia inicial dessa audiência e qual foi o saldo final? Excelente. Bom, foi essa semana, nós tivemos pela segunda vez uma audiência pública para tratar dos conselhos municipais. Você aí, telespectador da TV Câmara, sabe o que são os conselhos municipais? Como o próprio nome já diz, os conselhos eles servem para aconselhar o Poder Executivo, o Poder Público, sobre os temas dos serviços que são prestados para a população, sobre saúde, sobre educação, segurança, meio ambiente, desenvolvimento, enfim. E também eles fazem parte da estrutura legal do nosso país, para uma série de recursos que são transferidos da União, dos estados para os municípios, é obrigatório, é um critério que a cidade tenha um conselho daquele assunto para receber aquela determinada verba. E o conselho normalmente precisa aprovar as contas, dar um ok, fiscalizar, fazer depois a prestação de contas desse recurso que vem do governo federal ou estadual, por exemplo. E na cidade, nós temos 20 conselhos municipais ativos, foi o que nós questionamos e tivemos de resposta da prefeitura. Convidamos todos eles e fizemos essa audiência pública, que vocês podem ver, tem uma foto bonita aí dos conselheiros. Foram 15 conselheiros presentes, o que é muito bom. Nós, pela primeira vez, colocamos todos eles em um grupo de WhatsApp. Muitos conselheiros aí não se conheciam. Eu sou presidente de um conselho, outro é presidente do outro, e eles não se conheciam, não tinham tido contato. E em muitos casos podia trabalhar junto, né? Poderiam somar esforços. A audiência ela serviu justamente para entender quais são as dificuldades dos conselhos e quais também são os sucessos que eles têm para partilhar. É isso, né? Fazer gestão, organizar pessoas, ter resultados. A gente teve uma apresentação de dança bonita do Grupo Olharte. Quero agradecer a Eliane e todo o pessoal, muito sensível, que vem a brilhantar aí a nossa audiência, o nosso plenário da Câmara. E nós tivemos na audiência do ano passado uma discussão sobre as legislações dos conselhos, para as alterações que eram necessárias ser feitas, para melhorar o texto, para incluir grupos ou não, fazer correções. Ao longo deste ano, nós tivemos esses resultados, foram feitas correções no Conselho Municipal do Turismo, por exemplo, no Conselho Municipal da Assistência Social, foi efetivado o Conselho Municipal de Cultura ao longo de 2018 e também foi reativado o Conselho Municipal do Idoso. Tudo isso foram discussões tidas lá na audiência de 2017, teve resultado em 2018, agora nós fizemos outra reunião em 2018 para tentar unir mais conselheiros, os que estavam presentes e outros. Sim. E nós continuaremos fazendo em 19 e 20 também. As principais demandas e resultados dessa audiência foram a clareza do orçamento público para os conselhos, para as temáticas de cada um, e dos fundos municipais que eles podem gerenciar. A regulamentação do marco regulatório das organizações sociais. A maioria dos conselhos lidam com entidades de terceiro setor, ONGs e tal. E aí precisa dessa regulamentação do município, que eu estou cobrando enquanto vereadora, fiscalizadora há um bom tempo, o prefeito ainda não fez. E terceiro e último, um local para os conselhos adequado. Pra vocês terem uma ideia, o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência apontou na nossa audiência pública que ele recebe documentos que ele não tem capacidade de ler. Sim. Porque o Agnaldo, no caso, que é o nosso presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, ele é um deficiente visual, ele não enxerga e ele não consegue ler. E a prefeitura não tem a sensibilidade de quando manda ofícios ou documentos para o presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, né, que tem dificuldade, deficiência visual, ele não consegue ler documentos. Então, a acessibilidade no local das reuniões do Conselho. Sim. E também um site. Para isso, eu fiz, inclusive, uma emenda no orçamento desse ano, para que haja um site com informações de todos os conselhos, para você aí de casa acompanhar, saber qual é o horário, o dia em que eles se encontram, para que eles servem.
É ótimo sempre ter clareza. Aliás, até vou pular um pouquinho aqui na pauta, que tem aí uma indicação sua para a reitoria da Unital também ter mais transparência no orçamento, né? Estamos aqui nesse tema transparência, trazer mais informação para quem nos assiste. Sim, o orçamento público que a gente discutiu, e eu sei que é um assunto daqui de hoje também, a gente cobra sempre, né, mais clareza nas informações, detalhamento, para que a gente possa exercer a fiscalização com qualidade do dinheiro que é do povo de Taubaté, de cada um de nós, e que a gente dá autorização para o prefeito gastar para produzir os serviços públicos, né? No caso da Unital, a gente tem uma foto aí também, estivemos lá na reitoria, discutindo com a reitora, apresentando uma sugestão de um formato, né, de um modelo de apresentação da lei orçamentária e das metas fiscais, quando eles vierem aqui na Câmara para apresentar para a gente esses resultados, porque não fica claro para os alunos, no caso da Unital, são também consumidores, porque são pagantes das mensalidades, né? E trata-se de uma autarquia municipal que tem que cumprir com transparência e informar as pessoas para gastar melhor e produzir melhores resultados. Sim, nesse caso é uma indicação, então ainda vai levar um tempinho aí para dar algum resultado, se for acatada a ideia. A gente fala aqui. A gente fala aqui, com certeza. Ainda falando de orçamento, a LOA foi votada, Lei Orçamentária Anual, contou com a sua participação na vereadora, até aquela primeira foto que a gente mostrou, acabou entrando na linha ali. Foi a discussão, né? Foi a discussão. Tivemos. Foi aprovada a lei orçamentária e eu fiz todo um discurso aí que vocês podem ver, focado em promover educação política mesmo, que vocês sabem que é a missão do nosso mandato, né? A lei orçamentária em Taubaté, desde 2016, recebe relatório contrário, né, desde 2014, desde a primeira lei orçamentária produzida pelo atual prefeito, a gestão do prefeito Ortiz Júnior, tem parecer contrário de todos os vereadores, de 2014 até o de 2017, em que foi dado parecer favorável. Eu estava junto na Comissão de Finanças, inclusive, mas foi ali um voto de confiança, de um parecer favorável na tentativa de apresentar as indicações e que pudessem ocorrer as melhorias necessárias. Não ocorreram as melhorias necessárias e eu votei contra, né, votei negativamente, né, a lei orçamentária deste ano para o ano de 2019, porque justamente o prefeito insiste em descumprir a lei. Não enviou cópia do orçamento para discussão com os conselhos municipais que eu expliquei para vocês, para que servem, está previsto na lei, eles precisam receber a cópia da lei orçamentária. Não realizou 2 audiências públicas, fizeram só uma, não 2. E a lei obriga que sejam feitas 2 para debater com a população, ouvir as necessidades do povo e colocar na lei orçamentária. Também não enviou para a gente a ata da audiência pública que foi realizada e também não enviou para a Câmara Municipal as planilhas, os cálculos que precedem a elaboração do orçamento. Isso tudo está previsto no Estatuto das Cidades, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição também. Mas olhando assim, os valores que foram apresentados, o orçamento parece realista, na sua opinião? Eu costumo sempre lembrar, desde 2012, hoje eu apresentei na tribuna lá, inclusive, um trecho do meu TCC, que foi meu trabalho de conclusão de curso lá na graduação em Gestão de Políticas Públicas na USP da Zona Leste, falando, né, que o planejamento precede o orçamento, artigo 174 da Constituição, mas infelizmente é uma dificuldade de todas as cidades do nosso país, da maioria, na verdade, porque temos exemplos bons, mas fica aí essa mentira, porque a gente percebe que não tem planejamento. São incompatíveis as metas do quanto vai se realizar e do quanto se gasta. Pra vocês terem uma ideia, no orçamento de 2018 para 2019, houve redução da dotação orçamentária de alguns temas, como, por exemplo, o número de consultas médicas. O orçamento que trata das consultas médicas nos postos de saúde, o orçamento reduziu. No entanto, a meta de quantas pessoas serão atendidas aumentou. Sabe, coisas incondizentes. Então, vai atender mais gente e gastar menos? Se vai gastar menos, por que então no ano passado não conseguiu gastar menos, né? Se reduziu o orçamento? Coisas desse tipo, né? E aí ele se torna uma ficção. Mas eu estou à disposição, sei que é um assunto seu aí também, houve a eleição, já vou introduzir aqui. Não, na verdade não, na verdade esse assunto é para o próximo bloco. Eu queria falar bem rapidinho que a gente votou presidência e eu continuo nas mesmas comissões de finanças
finanças, de educação, de fiscalização orçamentária e de legislação participativa para os próximos 2 anos, o próximo biênio aí. E a gente vai tentar contribuir com a Prefeitura Municipal. Eu já tentei nesses primeiros 2 anos, né, devagarzinho, fizemos grupos de estudo sobre o orçamento, enfim, mas tem ali toda uma dificuldade cultural, né? São muitos anos fazendo o orçamento de uma forma, aí vocês podem ver a votação acontecendo da presidência, e eu entendo que seja difícil, mas não é impossível, e eu vou estar à disposição, já me coloquei há bastante tempo. Eu acredito que nos próximos 2 anos eu quero, né, lutar para deixar esse legado, melhorar o formato de apresentação do nosso orçamento e tornar ele um orçamento mais realista. Sim. E se você que nos assiste não entendeu muito bem essa história aí de comissão, a gente explica no próximo bloco exatamente, certinho, o que a vereadora pretende fazer e qual a importância dessas comissões. A gente volta já já.